Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos no Centro Espírita Equilíbrio de Matão, onde daremos continuidade nos estudos da linda obra A Gênese, né? Paramos no item 59, 48, página no PDF para aqueles que gostam de acompanhar. Por favor, Fabrício. 59. Os grandes espíritos encarnados são, sem contradita, individualidades poderosas, mas de ação restrita e de lenta propagação. Viesse um só dentre eles, embora fosse Elias ou Moisés, Sócrates ou Platão, revelar, nos tempos modernos, aos homens as condições do mundo espiritual. Quem provaria a veracidade das suas asserções nesta época de cepticismo? Não o tomariam por sonhador ou utopista? Mesmo que fosse verdade absoluta o que dissesse, séculos se escoariam antes que as massas humanas lhe aceitassem as ideias. Deus, em sua sabedoria, não quis que assim acontecesse. Quis que o ensino fosse dado pelos próprios espíritos, não por encarnados, a fim de que aqueles convencessem da sua existência esses últimos, e quis que isto ocorresse por toda a terra simultaneamente, quer para que o ensino se propagasse com maior rapidez, quer para que, coincidindo em toda parte, constituísse uma prova da verdade, tendo assim cada um o meio de convencer-se a si próprio. Muito bem. Então, dando continuidade, né, aos caracteres da revelação espírita, né, lembrando que neste trecho da Gênese é uma consolidação do Espiritismo, né, estamos tentando, com essa leitura, entender o porquê o Espiritismo tem bases sérias, bases fortes, né, e a forma com que ele foi construído. Então, neste trecho em específico, existe uma alusão aos espíritos encarnados que vieram ensinar a humanidade, né, como, por exemplo, Elias, Moisés, Sócrates, Platão, como eles vieram em conjunto, e as ideias não saíram apenas de um. Primeiro, para que a veracidade não pudesse ser questionada. Segundo, para que a velocidade desta propagação pudesse ser maior. Lembrando que é muito mais fácil aprender com um conjunto de pessoas, né, tentando me ensinar, do que propriamente apenas uma. Vamos fazer uma pequena analogia ao nosso trabalho na escola da Terra, né, na escola, no ano letivo normal. Quando você chega em determinada idade, você não tem um professor para cada matéria, né? Não tem o professor de ciências, não tem o de história, não tem o de matemática. Então, por quê? Né? Porque cada um, dentro da sua especialidade, dará o melhor de si. E o aprendizado vem do conjunto. Da mesma forma, não existe espírito com sabedoria suprema encarnado ou desencarnado que tenha domínio de todos os assuntos. É necessário que cada um fale sobre o assunto que tem domínio, e assim o aluno consegue aprender um pouco de cada, né? Lembrando que a única mente, né, nem sabemos como né, que possui domínio pleno é Deus, né? A sabedoria é suprema, né? A inteligência suprema universal, causa primária de tudo que existe. E fora isso, todos nós somos seres em lapidação, onde estamos aprendendo cada dia um pouquinho mais. Então, nessa primeira parte, é isso que nos fala. Dúvidas desse primeiro trecho? Pois não, Milton? Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Irmão, a gente fala muito nesse parágrafo, né, de aprender, passados já mais de 160 anos, o Espiritismo está longe, né, de atingir o potencial dele na vida das pessoas, do ensinamento que ele veio trazer, irmão? Que são coisas distintas, né, Milton? Se você parar para pensar, o espiritismo tem potencial a atingir ou as pessoas têm potencial a explorar? Né? O espiritismo está aí, né, em sua plenitude, dentro das obras básicas. Agora, o que eu consigo aprender e praticar com o espiritismo é fruto do meu esforço. Portanto, eu chego à conclusão que o espiritismo pode ter mudado bruscamente a vida de alguns, e não ter feito efeito algum na vida de outros. Depende da importância que eu dou aos ensinamentos. Isso não é apenas o espiritismo, né?
o catolicismo, o evangelismo, né? Se eu praticar uma religião ou qualquer aprendizado, né, até mesmo isso em questões científicas, se eu praticar de forma rasa, sem procurar entender e adentrar nas questões de prática, não fez efeito algum em mim, né? Então, quando falamos em potencial máximo, é bastante relativo. Potencial máximo na vida de quem? De qual forma? Com qual esforço? Aí sim nós chegamos a essa conclusão. Obrigado pela pergunta, irmão. Pois não, Luiz? Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Eu gostaria de saber a visão lá no plano espiritual. Vamos supor que eu possa chamar de professores ou instrutores os espíritos que disseminam conhecimento. Também lá eles são chamados assim, ou tidos por sonhadores ou utopistas? E a outra pergunta é se lá também os séculos se escoam antes que as massas de espíritos absorvam os ensinamentos, assim como na Terra. Há uma diferença entre sonhadores e utopistas, né? Nessa questão que nós aderimos ao texto, dá a impressão que sonhador é apenas aquele que sonha, mas toda a realidade nasceu de um sonho, né? Utopia é diferente, aquilo que é impossível de ser atingido, ainda que eu sonhe, né? Então, dentro dos espíritos no plano espiritual, existem muitos mentores, né? Espíritos com cabedal de conhecimento maior que o nosso, que nos trazem instrução. E como é um conjunto de espíritos, né, a nossa instrução é sempre muito pluralizada, por isso que ela é válida, ela não vem de uma só voz. É muito perigoso, né, nós unificarmos o canal do conhecimento. Se eu ouço apenas a uma pessoa, né, eu acabo sendo influenciado pela visão dela. Se eu ouço diversas pessoas, eu acabo formando a minha, né, eis a diferença entre seguir propriamente um ou vários, né? Veja que o próprio Jesus, quando passou pela terra, ele trouxe consigo os seus apóstolos e outras pessoas, para que as pessoas tivessem, né, dentro da Igreja Católica, os santos, dentro do Espiritismo, os espíritos evoluídos a admirar, dentro do evangelismo, da mesma forma. Então, o que acontece? Não importa onde você busca, até Jesus, ele dividiu, né, a carta dos seus ensinamentos, né? Então, é um aprendizado muito grande. Então, na espiritualidade, da mesma forma que no mundo material, respondendo sua pergunta, existem professores, os quais seguimos de acordo com com o nosso nível evolutivo e com o nosso esforço também. E a segunda parte da pergunta, professor, é assim, né? Os espíritos, lógico, estão desencarnados, eles têm, assim, mais facilidades de absorver, de aproveitar dos conhecimentos, ou também podemos traçar um paralelo aqui conosco, encarnados que levamos séculos e ainda não aprendemos? Eu acho que o estar desencarnado não facilita o aprendizado. O estar empenhado é que facilita o aprendizado. Porque é que a mesma história, né? Quando eu ver, eu vou ter fé. Acabei de ver, não tenho fé. Eu busco, né, a formação, o direcionamento que eu quero para aquilo que eu vejo. Para algumas pessoas, o fato de acordarem vivas é o suficiente para sustentar a sua fé. Para outras, você pode curar a doença mortal dela que você não vai sustentar, né? Ela vai encontrar outras respostas para aquilo que foi dado. Então, a fé está nos olhos de quem vê. Por esse motivo, né, meu irmão, nós não podemos atribuir ou atribular o plano material ou espiritual ao nível de engajamento do espírito, né, e sim o seu esforço. É claro que estando no plano espiritual ele tem uma visão um pouco mais ampla de algumas questões, mas depende da forma com que ele vê. Não é o que você vê, mas a forma que você vê, né, que define o seu caminhar. Pois não, Rui? Boa noite, meu irmão, boa noite a todos. Meu irmão, Kardec disse nesse parágrafo aí, nesse item 59, que mesmo que viesse Platão, Sócrates, espíritos de gênios, trazendo a existência da pluralidade dos mundos, falando sobre a reencarnação, demoraria muito, mas muito tempo para poder se deslocar, como Jesus, né, nos seus trabalhos. O que está faltando para a doutrina para que ela se desloque realmente, porém vieram dos espíritos?
Por que vocês têm a impressão que a doutrina não está cumprindo o seu papel de propagação, né? Eu vejo que é algo incomum, né, entre todos, né? A doutrina, ela cumpre o seu papel, ela consegue trazer dentro das suas necessidades e capacidades o aprendizado para muitas pessoas. Vamos entender que, apesar de não haverem muitos espíritas, há muitos simpatizantes que buscam, através do espiritismo, o preenchimento das lacunas deixadas pelas outras religiões. O que mais aproxima o ser do espiritismo é o senso de justiça que essa religião traz. Quando eu estou em outras religiões, por exemplo, eu não tenho respostas de por que uma pessoa nasce saudável e a outra tetraplégica. Por que uma criança nasce rica e outra pobre? Por que uma vem num berço e uma família estruturada emocionalmente e a outra não? Como eu respondo essas questões inerentes à justiça divina? Então, Deus é injusto? Deus favoreceu Luiz ante Bruna? Não tem sentido. E aí o Espiritismo traz essas respostas. Usando o pretérito, o presente e o futuro, ele equaliza a justiça de Deus. Agora, quantos anos levará para o Espiritismo ser propagado? Veja o catolicismo, o cristianismo. O cristianismo ali consolidado, de fato, em 360 após o nascimento de Jesus Cristo, ali com Santo Agostinho, né? Os seus primeiros passos ali, vamos dizer, 368, 369 após Cristo, começou a organizar um pouco mais o cristianismo, e isso 300 anos. No Espiritismo nós estamos falando de 167 anos após o lançamento, né? 300 começou a consolidar, 500 ainda matavam em nome de Jesus, as missas do jeito que vocês conhecem começou praticamente no século passado, né? Da forma que hoje é. Então, 2000 anos para não se propagar absolutamente nada. Então, calma, né? É claro que o que acelera ou diminui esse tempo de assimilação não tem a ver com a doutrina, tem a ver com aquele que segue a doutrina, né? Então, o Espiritismo, ele poderá atingir níveis maiores e mais rápidos de acordo com o esforço dos seus adeptos, né? É aquela história, o copo d'água está em cima da mesa, se você vai beber ou não, é uma decisão sua. Obrigado, boa pergunta, Rui. Pois não, Milton? Irmão, só para fazer, né, um complemento, que a pergunta do Rui também foi no mesmo sentido da minha. Acho que a gente até, no meu caso, que acho que eu até formulei de forma errada, né? Acho que a gente tem que fazer a pergunta por que a gente, né, demora tanto para entender coisas que, quando a gente estuda um pouquinho e tem um contato, se mostram tão claras, né, tão transparentes, e a gente tem essa dificuldade aqui no mundo de provas e expiações de entender isso e de reconhecer mesmo, né, a grandiosidade de Deus. Vou devolver a pergunta a você, meu irmão. Por que você acha que vocês demoram tanto para entender aquilo que está escrito e comprovado dentro da nossa consciência? Eu acredito que nos falta uma fé verdadeira em Deus e um pouco falta de esforço da gente. A gente fica preso, né, nas vicissitudes, nos vícios da vida, que são a porta mais larga, né? Mais fácil a gente escolher a porta larga do que a porta estreita, né, irmão? Vamos para um novo aprendizado linguístico. Qual que é a diferença, Luiz, entre entender e compreender? Por favor. Eu acho que compreender é mais profundo, né? Quando compreendemos, nós queremos colocar em prática. E entender fica, assim, uma lição aprendida, mas ainda falta aquela parte mais profunda. Eu acho, assim, sem olhar o dicionário. Exatamente. Então, entender, talvez tenhamos entendido. Compreender, talvez não, né? Então, compreender é mais profundo, realmente, é mais enraizado. Então, talvez a compreensão de assimilar aquilo que está escrito e praticar, né? Por exemplo, eu entendo que doce faz mal, eu paro de comer doce. Eu entendo que determinadas reações e ações da vida não são benéficas, eu paro de elaborá-las, né? Então, essa é a diferença entre o entendimento e a compreensão. Enquanto não compreender, a resposta é não. Pois é, pois não. E quando, de fato, compreendermos, será que vamos ter a necessidade de religião? Se o foco seria realmente uma religião específica, ou propriamente, porque Jesus não deixou nenhuma religião.
Eugênio, eu chego à conclusão que com religião está difícil, imagina sem ela, né? O homem sendo arrebanhado pela comum ideia de vários, está difícil. Então, para chegar no nível agostiniano, né, de não precisar mais de religião e seguir apenas a própria consciência, vai passar algumas vidas ainda, viu, minha irmã? Obrigada. Vamos lá? 60. Os espíritos não se manifestam para libertar do estudo e das pesquisas o homem, nem para lhe transmitirem, inteiramente pronta, nenhuma ciência. Com relação ao que o homem pode achar por si mesmo, eles o deixam entregue às suas próprias forças. Eu quero parar nesse trecho bastante importante. Não é intenção e nem o propósito dos espíritos libertar as pessoas do aprendizado científico e do próprio passo dos seus desenvolvimentos, né? Lembre-se que o espiritismo ele acompanha a ciência e ele a deixa muito livre, né? Para as devidas descobertas. Então, conforme o homem expande o seu nível de conhecimento, o espiritismo o acompanha, né? Veja que em raros momentos da revelação espírita, há revelação antes da informação científica, né? É claro que quando hoje nós estudamos o espiritismo, a gente vê que muitas coisas que foram citadas em 1857 são reveladas hoje, mas não claramente na nossa compreensão, né? Porque se o espiritismo assim fizesse, ele estaria facilitando a meritocracia do homem no seu caminhar evolutivo. Pode seguir. Isso sabem-no hoje perfeitamente os espíritas. De há muito, a experiência há demonstrado ser errôneo atribuir-se aos espíritos todo o saber e toda a sabedoria, e supor-se que baste a quem quer que seja dirigir-se ao primeiro espírito que se apresente para conhecer todas as coisas. Saídos da humanidade, eles constituem uma de suas faces. Assim como na Terra, no plano invisível, também os há superiores e vulgares. Muitos, pois, que científica e filosoficamente sabem menos do que certos homens, eles dizem o que sabem, nem mais nem menos. Aqui também é um ponto que foi muito bem intencionado, né, na hora que Allan Kardec mencionou isso, né? A intenção dele era fazer com que o homem crivasse o mundo espiritual e entendesse que não é porque sai dos espíritos que sai de espíritos superiores. Assim como os homens, tem homens mais evoluídos e menos, espíritos são um reflexo desses homens. Então, eles podem ser mais ou menos evoluídos de acordo com a sua evolução. Essa foi a intenção de Kardec. Só que aí o espírita, através da conveniência, transformou na seguinte interpretação. Então, quando os espíritos dizem aquilo que eu não quero ouvir, não devo segui-lo, porque Allan Kardec mandou eu crivar, né? Então, vamos primeiro separar as duas categorias, né? Espíritos superiores de espíritos ainda em estados em evolução. Então, quando eu consigo separar, quando o conselho vem daqueles espíritos mais elevados, né, como nós temos, por exemplo, nas obras, né, esses conselhos devem ser seguidos. Eu não devo usar de muleta o fato de, não veio da espiritualidade, então deve ser crivado. Claro que deve. Assim como tudo que vem da Terra. Então, o ensinamento de Kardec teve como propósito fazer o homem não apenas ser arrebanhado pela visão de um único espírito e tomar cuidado e cautela, e o homem utilizou para a muleta das suas conveniências quando decide não seguir os conselhos do seu anjo da guarda, não seguir os conselhos daqueles que deixaram os relatos na Bíblia, assim sucessivamente, interpretando conforme a sua conveniência. Então, olha aonde chega a mente humana, né? Pega uma visão e utiliza para outra. Pois não. Bom, não sei se eu estou equivocada também, mas dá a impressão também que ele deixa aquilo que também as coisas precisam ter o nosso esforço para poder também separar as coisas. E o esforço ali é no estudo. Buscar também, porque hoje eu vejo que o ser humano busca as coisas muito prontas, já resolvidas, e não busca realmente compreender aquilo que está sendo dito, buscar em livros, estudos, rever. Com certeza, absolutamente tudo depende do nosso esforço, né? E aí o que acontece?
Quando nós analisamos o ser humano moderno, nós nos deparamos com uma baixa profundidade. O ser humano moderno, aquele ser humano que chega neste mundo, ele já não questiona com tanta frequência o porquê aqui está, qual é o seu objetivo, o que deve fazer, aonde deve chegar, né? As pessoas dizem não gostar, por exemplo, de política, de filosofia, de religião, mas dependem absolutamente e umbilicalmente dela para seu convívio, né? Quando eu não gosto da filosofia, eu deixo de pensar. Eu posso até não gostar de filosofar, mas a filosofia ela é existente no meu conteúdo de vida. Sem a filosofia, eu não consigo refletir sobre aonde estou. É como você estar perdido no meio do oceano sem o GPS. O que eu estou fazendo na Terra? Qual é o meu propósito? Porque quando eu começo a fazer essas perguntas, aí eu direciono o meu caminhar. Eu me desmaterializo, eu começo a me preocupar menos com dinheiro e mais com pessoas, eu começo a praticar a caridade, porque quando eu faço essas perguntas, que respostas que vêm? Estou fazendo o que na Terra? Trabalhando 10 horas por dia, dormindo 8, acordando, indo na academia, voltando a trabalhar durante 50 anos, 60 anos. Qual que é o meu objetivo final? Deixar um patrimônio para minha filha, para o meu filho, e depois morrer? E aí? Acabou tudo? Todo o meu esforço, as memórias, o que eu construí, foi eliminado? O homem ele tem que começar a pensar. Qual que é o propósito da minha existência de 80 anos na Terra? Pelo que passarei? Com que propósito? Com que aprimoramento? Aonde devo chegar? Como espírito, como mente, como consciência? Qual é o meu objetivo final? E isso eu só alcanço através da filosofia. Só que é doloroso o processo de pensar. Por isso o homem foge. E aí ele vai voltar a pensar na terceira etapa da sua vida. Né? Olha nosso estudo, né? Nós estamos todos mais maduros. Quantos jovens, de fato, nós temos assistindo o estudo? Essa é a idade que nós vamos pensar sobre a vida. Nós vamos refletir, que nós vamos começar a ver que talvez tenhamos dado importância para os quesitos errados. Felizes aqueles jovens que aprendem antes. Falando em jovens, pois não, minha irmã? Obrigada pela indireta de jovem, já não tão jovem assim, mas agradeço do mesmo jeito. Irmão, eu estava aqui pensando, se já é difícil para a humanidade encarnada, com o auxílio da espiritualidade, a gente ainda depende muito mais do nosso esforço para poder adquirir, como foi mencionado, conhecimento, porque os aprendizados eles vêm, mas o conhecimento é mais dificultoso. E aí eu fico pensando, e se não tivéssemos esse auxílio da espiritualidade, como será que estaria a humanidade? Depende também do seu esforço, né? Mas certamente pior, né? Nós, quando estamos encarnados, dependemos muito do auxílio dos nossos mentores espirituais e principalmente das nossas intuições. Quando eu falo auxílio do mentor espiritual, não é o que o espírito está falando aqui, porque isso nem todos têm acesso, e as pessoas de outra religião não estão assistindo esse estudo. Então, por isso estão fadadas a viver na estagnação? Não. Elas têm a voz da sua consciência, suas intuições, e isso as fazem caminhar. Então, o esforço ele é propriamente mais importante do que o conselho. De que serve um conselho se não transformar uma vida? Né? E o homem bem-sucedido é aquele que segue, na prática, os conselhos que dá aos outros. Irmão, mesmo a humanidade ganha muito com esses conselhos, né? Uns aproveitam mais, outros menos. Mas e a espiritualidade? O que vem de positivo para quem ensina, para vocês que estão do outro lado? Fora da caridade não há salvação. Ok, obrigada. E quando nós falamos isso, às vezes nós não refletimos sobre a profundidade dessa frase. Salvação do quê? Segundo o catolicismo, somos salvos do pecado original, né? Então estávamos fadados a viver no inferno por conta das decisões de Adão e Eva, e aí somos salvos. Mas qual que é a salvação? Isso até dá um estudo, hein? No sentido do espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Estou sendo salvo do quê?
Eu não consigo pensar muito profundamente, irmão, mas eu creio que seja de mim mesmo, das minhas próprias mazelas. Exatamente. Pensou bastante profundamente. Eu salvo das minhas próprias escolhas, né? Aquelas escolhas instintivas, as minhas escolhas primitivas, a falta de lapidação do meu espírito na tentativa de seguir o meu próprio trajeto. Quando eu projeto o inferno nos outros, eu não enxergo o que há dentro de mim. E, na verdade, a minha jornada evolutiva nada mais é do que driblar as minhas próprias mazelas, conseguir evitar com que eu destrua os meus próprios valores. Então, eu passo a vida tentando encontrar culpados. O problema está na minha mãe, está no meu pai, está no meu irmão, está no meu inimigo. Só que eu não olho para o espelho. Porque se eu olhar para o espelho, eu vou ver que o mundo era muito melhor do que eu. É incrível para se refletir sobre isso. Porque quando eu faço algo certo, eu erro ao esperar que os outros também façam. Se eu fiz algo certo, eu tenho que repeti-lo 1000 vezes para que eu seja o exemplo do certo a ser seguido. E não esperar com que os outros façam. Eu comecei a estudar uma religião, mas na minha casa o meu irmão não quer entrar, não quer estudar, não quer praticar, então eu vou julgá-lo eternamente por... Não. Talvez os exemplos da mudança que a religião causou em mim seja o melhor marketing para propagar nos outros aquilo que outrora me tornei. Então, apenas para reflexão, aproveitando, eu sei que vocês fogem da filosofia, mas nesta 1 hora dá para a gente filosofar bastante aqui na reflexão. Vamos lá. Mesmo modo que os homens, os espíritos mais adiantados, podem instruir-nos sobre maior porção de coisas, dar-nos opiniões mais judiciosas do que os atrasados. Pedir o homem conselhos aos espíritos não é entrar em entendimento com potências sobrenaturais, é tratar com seus iguais, com aqueles mesmos a quem ele se dirigiria neste mundo, a seus parentes, seus amigos ou a indivíduos mais esclarecidos do que ele. Disto é que importa se convençam todos, e é o que ignoram os que, não tendo estudado o Espiritismo, fazem ideia completamente falsa da natureza do mundo dos espíritos e das relações com o além-túmulo. Muito bem. Neste ponto é o seguinte, igualando, os homens aos espíritos no sentido de conhecimento. Da mesma forma que você dialoga com pessoas que conhecem mais que você aprende com seus professores, que você aprende com seus mentores, você tem a capacidade de aprender no plano espiritual. Aqueles que acreditam que o simples fato de ser morto, na carne, de ter desencarnado, faz do espírito um ser elevado, está equivocado. Aliás, uma reflexão importante. Por que o homem tende a martirizar os mortos? O ser não prestou a vida toda. No momento em que ele desencarnou, como ele era um homem bom? Vou jogar a pergunta aí a todos. Eu acredito que como nós não conseguimos ver as nossas mazelas, mas o outro é reflexo do que somos, como que eu vou condenar aquilo que eu sou? Não, na verdade é um pouco mais profundo que isso. Quando o outro morre, para que a minha consciência fique limpa em relação à morte, porque eu vejo a morte como punição, eu quero transformá-la em algo bom. Lê do engano. O ser humano, o mau gênio que morreu continua um mau gênio. Só no momento que ele evoluir, ele vai ser um ser humano bom. Não é porque morreu. A morte não é uma punição. Então ele era ruim, morreu, ficou bom. Não. Errado. Ele era ruim, morreu, ficou ruim. Lapidou-se, ficou bom. Era bom, morreu, continua bom. Então, é importante isso. Então, como eu vejo a morte como punição, eu acabo querendo transformar a memória dele, a existência dele, em algo bom para não pesar a minha própria consciência, porque ele já foi punido com a morte. Perceberam? Ele foi punido com a morte. Não foi punido com a morte, muitas vezes foi libertado com a morte. Foi até um favorecimento, dependendo do estado que ele se encontrava. Mas não, a história de velório,
O velório, ele tem essa utilidade na Terra, né? Além de estar em extinção, né? Certamente, nos próximos décadas, os homens já serão cremados, apenas cremados, né? Nós não temos nem espaço para enterrar todos os mortos, né? E questões fitossanitárias também são importantes, né? Para essas decisões. Então, o homem, ele precisa começar a refletir um pouco diferente. Se eu quero modificar a minha consciência sobre alguém, eu tenho que fazer isso em vida. Depois que morreu, eu não tenho mais poder sobre a pessoa. Não adianta eu transformar a memória dela em boa, eu não estarei transformando ela de fato. Então, se alguém comete erros e eu observo, é em vida que eu vou aconselhá-lo. Depois que morreu, virou mártir? Não. Ou alguém discorda? Vamos lá. Meu irmão, eu não discordo de você, não. Que isso, quem sou eu para discordar? Mas que tem muita gente que no velório fala mal do falecido, tem muita gente, viu, meu irmão? Falar mal, eu acredito que seja até pior, né, Rui? Porque além de não ter modificado, você está criticando um ser que não pode mais mudar, né? O ideal é não falar nada, é respeitar a passagem do ser e pedir para Deus, para que ele no plano espiritual possa evoluir. Não tem defesa, né? Mas a grande maioria dos seres, depois que morrem, ganham seu valor. Veja que até as obras, né, quando falamos em livros, né, você quer divulgar a vida, o livro de alguém, mata ele, né? No momento que o ser morre, o livro expande, né, a história de não sei quem, né? Quando estava vivo lá, que dependia do livro para sobreviver, não vendia um, né? Depois que partiu, a propagação acontece. Então, é algo para começar a pensar, né? Vamos dar flores em vidas, meus irmãos, né? Depois que partiu, aí já não é mais nós que daremos flores, aí é o plano espiritual e as próximas encarnações. 61. Qual, então, a utilidade dessas manifestações, ou, se o preferirem, dessa revelação, uma vez que os espíritos não sabem mais do que nós, ou não nos dizem tudo o que sabem? Primeiramente, como já o declaramos, eles se abstêm de nos dar o que podemos adquirir pelo trabalho. Em segundo lugar, há coisas cuja revelação não lhes é permitida, porque o grau do nosso adiantamento não as comporta. Vamos dividir, né, o texto. Então, essa primeira parte ela é bem interessante. Qual, então, a utilidade das manifestações dos espíritos, né? Se eles preferem não contar aquilo que nós temos a capacidade de adquirir, né? E se nem sempre eles sabem mais do que nós, né? Então, é uma pergunta que Kardec faz a si mesmo e tem a resposta através da conclusão lógica, né? Por que os espíritos não nos dão as respostas que podemos adquirir pelo nosso próprio esforço? Qual seria o mérito da evolução? Vamos voltar ao exemplo da Terra, né? Todos gostam, acho que todos são fãs, né? Eu também, de Jesus, né? Jesus, acho que foi o maior guia da humanidade moderna, né? Nós não temos tanta referência com Moisés, que Moisés teve ali 2000 anos antes, né? Então você não consegue ter 4000 anos, você não consegue ter a referência tão interpessoal quanto a história de Jesus, né? Então vamos falar de Jesus. Jesus na Terra. Vamos pegar, eu já usei esse exemplo, vou usar de novo. Jesus na Terra, ele entrou no barquinho com Pedro e seu irmão, né? Pedro estava pescando, ele queria fazer com que Pedro aprendesse a pescar homens, né? Estava lá, Pedro, pescador experiente, joga a rede. Jesus olha para ele, vê que não pegou nada, Pedro não vai dar peixe hoje, né? Jesus pega e joga a rede para ele novamente. O que Jesus faz? Vamos lá para a história. Pede para que ele jogue novamente a rede. Se ele decidisse não jogar aquela rede, Jesus jogaria para provar para ele que tem peixe? De forma alguma. Seria o livre-arbítrio dele. Então, nós entendemos o que o esforço nos faz, né? Nós temos a intuição daquilo que devemos fazer, temos a instrução muito clara, muitas vezes, daquilo que devemos fazer, mas quem joga a rede somos nós. Porque senão, os outros pescariam por nós. Cadê o mérito da nossa evolução? Vamos ser mais cruéis ainda.
Alguém carregou a cruz de Jesus por ele? Não. Olha o que o destino trouxe ao mestre e guia da humanidade. Jesus, você terá que carregar a sua própria cruz. Os apóstolos lá, que muitos estavam ao lado, né, muitos seguidores de Jesus, não puderam nem ajudá-lo a carregar a própria cruz. O que isso nos ensina? Que cada um de nós temos a nossa própria cruz e devemos carregá-la através do nosso esforço, para aí sim libertarmos o nosso espírito. Não seria muito fácil para Deus, vendo o sofrimento injusto de Jesus, fazer com que ele não tivesse sofrimento, que a cruz flutuasse até o monte e que aquele momento acabasse rapidamente? Pelo próprio poder concedido ao homem, né, ao Jesus, não seria muito fácil ele cativar e modificar a forma daquelas pessoas de pensar? Mas Jesus cumpriu a sua missão. Carregou a cruz, foi crucificado. E ele serviu tanto de exemplo que aquele pescador de homens, né, que é o Pedro, né, que morreu após a morte de Jesus, ele decidiu ser crucificado de ponta cabeça porque ele acreditava não ser digno de morrer como seu mestre. Então, olha quais os níveis que o exemplo nos ensina, e nos traz a refletir sobre aquilo que somos. Cada um de nós temos que nos esforçar para atingir os maiores níveis de evolução dentro da nossa própria existência. E para esse esforço ser válido e eficaz, cabe a nós aprendermos a enxergar também com os olhos de ver. Não é apenas olhar, é enxergar. Pois não. E eu vejo que, acredito que ainda outro erro que cometemos, nós enxergamos o outro, mas acabamos não enxergando o que nós temos que fazer e ficamos usando da comparação, achando que aquilo não merece, entrando naquele muro de lamentação. A comparação é uma tentativa frustrada do ser de ser alguém que nem ele mesmo se tornou, né? Quando eu comparo a minha existência de outro, é como se eu estivesse tentando colocar sapatos errados nos meus pés, né? Cada um tem a sua própria história, né? A comparação na história da humanidade, ela não tem utilidade, né? Diferentemente do exemplo, né? Seguir o exemplo é diferente de se comparar. Se comparar é pegar o cenário que você trilhou até agora e querer que ele se transforme na vitória do outro. Exemplificar ou seguir os exemplos é seguir a mesma trajetória que o outro seguiu para atingir o mesmo objetivo, né? Então, quando eu consigo entender a dor do outro e por que ele chegou aonde ele chegou, fica mais fácil de entender o porquê ele chegou e se existe a justiça ou não. Agora, você imagina esses espíritos apostólicos, espíritos que fizeram a codificação, você imagina os níveis de evolução de um Paulo de Tarso, de um Santo Agostinho, de um Pedro, de um Lucas, né? Imagine o trajeto que esses irmãos trilharam, a modificação que eles tiveram para chegar nesses níveis de evolução. Eis a distância deles e a nossa. Afora isto, as condições da nova existência em que se acham lhes dilatam o círculo das percepções. Eles veem o que não viam na Terra. Libertos dos entraves da matéria, isentos dos cuidados da vida corpórea, apreciam as coisas de um ponto de vista mais elevado e, portanto, mais são. A perspicácia de que gozam abrange mais vasto horizonte, compreendem seus erros, retificam suas ideias e se desembaraçam dos prejuízos humanos. É nisto que consiste a superioridade dos espíritos com relação à humanidade corpórea, e daí vem a possibilidade de serem seus conselhos, segundo o grau de adiantamento que alcançaram, mais judiciosos e desinteressados do que os dos encarnados. O meio em que se encontram lhes permite, ao demais, iniciar-nos nas coisas que ignoramos, relativas à vida futura e que não podemos aprender no meio em que estamos.
Muito obrigado, irmão. Agora, seguindo a nossa compreensão, né? O que difere um espírito de um encarnado, ambos no mesmo grau de evolução? O espírito não precisa mais da materialização. Ele já não pertence, ele não precisa comer, ele não precisa dormir, ele não precisa ir trabalhar, né? O espírito está focado em utilizar o máximo da sua evolução naquilo que ele já atingiu, né? Naquele grau que ele atingiu. É por isso que muitas vezes o seu conselho é mais amplo. A única analogia que serve entre o céu e a terra, né, quando nós vemos o céu como algo mais alto que a terra, é que quem está no céu, hipotético céu, você já sabe a diferença, consegue enxergar mais longe, né? Como se eu estivesse em cima de um monte e enxergasse um pouco mais longe daquele que está no chão, né? Então essa visão, ela pode sim ser atingida se o espírito utilizar o seu nível de evolução para isso. Entretanto, né, o fato de não estar encarnado ajuda muito a essa visão, porque ele está focado naquilo que a sua evolução atingiu. Até o presente, o homem apenas formulara hipóteses sobre o seu porvir. Tal a razão porque suas crenças a esse respeito se fracionaram em tão numerosos e divergentes sistemas, desde o nadismo até as concepções fantásticas do inferno e do paraíso. Hoje são as testemunhas oculares, os próprios atores da vida de além-túmulo que nos vêm dizer em que se tornaram e só eles o podiam fazer. Suas manifestações, conseguintemente, serviram para dar-nos a conhecer o mundo invisível que nos rodeia e do qual nem suspeitávamos, e só esse conhecimento seria de capital importância, dado mesmo que nada mais pudessem os espíritos ensinar-nos. Muito bem, aqui então nós temos uma analogia à importância das psicografias, por exemplo, né? Quando nós vamos ver uma psicografia, independente do nível de evolução do espírito que a escreveu, nós estamos vendo o relato de alguém que já partiu, que vivenciou o plano da Terra e que agora diz, através da sua nova situação, como se sente no plano espiritual. Então, olha como as psicografias ou os livros psicografados, como eles têm a nos ensinar. Então, já estamos vendo a perspectiva dos irmãos espirituais. E os mais evoluídos sempre darão seus sinais de desmaterialização, os sinais daquilo que devemos focar. Não estarão preocupados em direcionar as suas mensagens a um ou a outro irmão, sim, estarão preocupados em modificar a forma de pensar do máximo de irmãos que puderem, né? Através dos seus novos ensinamentos. E aí, quanto mais evoluído for o espírito, maior será o seu alcance de intelecto e de moral, e maior ele poderá passar para os irmãos que estão na Terra, né? Qual é o caminho para atingir esses níveis. Vamos lá. Se fordes a um país que ainda não conheçais, recusareis as informações que vos dê o mais humilde campônio que encontrardes? Deixareis de interrogá-lo sobre o estado dos caminhos, simplesmente por ser ele um camponês? Certamente não esperareis obter, por seu intermédio, esclarecimentos de grande alcance, mas, de acordo com o que ele é na sua esfera, poderá, sobre alguns pontos, informar-vos melhor do que um sábio que não conheça o país. Tirareis das suas indicações deduções que ele próprio não tiraria, sem que por isso deixe de ser um instrumento útil às vossas observações, embora apenas servisse para vos informar acerca dos costumes dos camponeses. Outro tanto se dá no que concerne às nossas relações com os espíritos, entre os quais o menos qualificado pode servir para nos ensinar alguma coisa. Não existe ninguém tão ruim que não tenha nada a ensinar e ninguém tão bom que não tenha algo a aprender. Mesmo o mais simples dos camponeses certamente saberá como cultivar a terra melhor do que nós e terá algo a nos passar. E quando nós analisamos isso, trazendo para o nosso cotidiano, nós vimos a dificuldade que nós temos em entender esse ensinamento. A nossa falta de humildade no dia a dia em ouvir
aqueles que menos conquistaram materialmente ou intelectualmente e achar que somos superiores por pretexto. Né? Aí a pessoa, quando ela se torna espírita, ela se torna uma desumilde com embasamento, né? Então ela começa a fazer a crítica da seguinte forma: coitadinho do irmão, ele ainda não está evoluído, né? Vamos deixar ele evoluir, por isso ele não tem a mesma compreensão que eu. Esse é um comentário que eu mais escuto aqui da erraticidade, os espíritas fazendo, né? Então, quando algum irmão comete algum equívoco, em vez de julgá-lo, achar que ele deve ser punido, o espírita ele faz a seguinte forma: coitadinho, ele não tem a mesma evolução que eu, né? É por isso que ele não tem essa compreensão. É normal que ele faça isso. Quando eu faço isso, pelo amor de Deus, eu demonstrei o nível da minha evolução. Tem que pegar o equívoco do irmão e ver como eu posso ajudá-lo. E se eu não puder ajudá-lo, cala-te. Eu não devo julgá-lo. Eu não tenho o poder de julgá-lo. Quem sou eu para julgar que ele é menos evoluído? Ele pode ter cometido um equívoco naquela determinada circunstância. Mas e nas outras? Como eu sei ver a vida, a varredura da vida do irmão, para saber que o fato dele ter tido uma escolha errada o faz menos evoluído? Então, precisamos refletir mais, né? O ser humano adora a fofoca, né? O ser humano adora os acontecidos tenebrosos. Parece que se compraz com a desgraça do outro. Isso é muito triste. Isso demonstra o tamanho da involução. Você nunca será um espírito regenerado enquanto a felicidade do outro não lhe causar completa satisfação. Não existe. Desejar que apenas a própria felicidade cause satisfação é uma prova da sua involução. Começa em coisas simples. Na cadeira do bar da pizzaria, quando eu estou guardando para os meus familiares chegar, eu chego antes, vou guardar o lugar. Meus familiares atrasam, eu fico ali pensando no conforto dos meus familiares, esqueço da mulher com o bebê no colo, esqueço do senhor que está chegando. Então a preocupação é a minha família, o meu bem-estar. Da vaga do estacionamento, quando eu chego no centro da cidade, vejo uma vaga na frente da loja, eu fico todo feliz, podendo andar, e às vezes o senhor que tem dificuldade de locomoção tem que andar 4 quarteirões mancando. E eu estou lá com o meu carro na frente da vaga, maravilhoso, mesmo tendo o poder de andar e saber que isso me faria até bem. Então, o ser humano ele é extremamente egoísta. Pegue o dia a dia. Você vive em querer ganhar mais do que o outro, muitas vezes. Vantagem ante o outro. Então, peguei o pão quentinho da padaria, melhor lugar na fila, melhor lugar no teatro, melhor lugar no cinema, melhor fruta na feira. Eu sempre quero o melhor para mim. Mas não dá para refletir sobre isso sem chegar à conclusão que quando eu pego o melhor, alguém pegará o pior. Né? O ser humano ele começa a praticar a caridade nas pequenas coisas. Quando ele começa a dar ao outro a melhor sensação e a melhor experiência. E aí, como Deus nos agradece? Eu não vou precisar ser o velhinho que manca. Já que eu estou praticando a caridade, é justo que Deus me faça um bom andador. Eu consigo andar. Até, muitas vezes, o fim dos meus dias, porque eu estou usando para o bem, porque Deus não vai me favorecer com isso. Será que ele vai desgastar o meu fêmur? Será que eu posso livrar uma prova dessa? Então, é reflexão, meus irmãos. Reflexão sobre dar o melhor para o outro. Né? Olha onde chega um estudo nada a ver com o tema, né? Onde chegam os níveis de reflexão quando nós aprendemos a enxergar as entrelinhas. Perguntas? Tenho certeza que as vagas do centro da cidade vão ficar bastante tranquilas depois desse estudo. Tá? Todo mundo vai parar uns 10 quarteirões do centro. Vamos lá. 62. Uma comparação vulgar tornará ainda melhor compreensível a situação.
Parte para destino longínquo um navio carregado de imigrantes. Leva homens de todas as condições, parentes e amigos dos que ficam. Vem-se a saber que esse navio naufragou. Nenhum vestígio resta dele, nenhuma notícia chega sobre a sua sorte. Acredita-se que todos os passageiros pereceram e o luto penetra em todas as suas famílias. Só para explicar, né, vamos explicando o texto, então, um navio está navegando para um destino longe, né, cheio de imigrantes, pessoas que estão indo de um lugar para o outro, né, e leva homens de todos os tipos de condições, parentes, amigos, né, e aí chega a notícia que esse navio naufragou, né, e que não restou nenhum vestígio dele, não há notícia sobre o destino desse navio. Acredita que todos os passageiros pereceram e todas as famílias encontram-se em luto. Pode seguir. Entretanto, a equipagem inteira, sem faltar um único homem, foi ter a uma ilha desconhecida, abundante e fértil, onde todos passam a viver ditosos, sob um céu clemente. Ninguém, todavia, sabe disso. Ora, um belo dia, outro navio aporta essa terra, e lá encontra sãos e salvos os náufragos. A feliz nova se espalha com a rapidez do relâmpago. Exclamam todos: não estão perdidos os nossos amigos? E rendem graças a Deus. Não podem ver-se uns aos outros, mas correspondem-se, permutam demonstrações de afeto. E assim, a alegria substitui a tristeza. No momento em que teve a prova da vida, né, no momento em que soube que os pertences de todos que estavam lá chegaram, né, e conseguiram ter a prova da vida, todos ficaram felizes. Agora a pergunta que eu vou fazer: por que quando temos a morte de alguém, nós nos entristecemos? Eu não tenho a prova da vida, é isso? Que o importante é a pessoa estar bem ou ela estar ao meu lado? Reflexão paralela. O que eu sou, egoísta ou amoroso? Então, um ente querido, alguém próximo, vem a desencarnar e eu me entristeço. Por quê? Se eu sei que do outro lado está melhor. Pois não, Rui? Então, eu acredito que a falta de conhecimento atrapalha muito. Porém, mesmo aquele que tem conhecimento, às vezes sente a separação momentânea. Falta de conhecimento ou falta de fé? São coisas distintas. Uma pessoa simples, humilde, o camponês, pode não ter conhecimento, mas tem a fé suficiente para aceitar. Perfeito. É uma falta de fé. E essa falta de fé, ela é terrível, né? Perceba que a falta de fé, ela faz mais mal para nós do que para Deus, né? Para Deus ela não tem efeito algum, né? Quando eu não acredito em Deus, eu não estou magoando Deus, eu estou magoando a mim mesmo. Deus existe, independente da minha crença. Deus sem a minha crença continua sendo Deus. Já pararam para refletir sobre isso? Deus sem a minha fé é Deus. E eu sem a minha fé sou o quê? Milton? Irmão, isso um pouco também acontece porque a gente se apega muito à matéria, né? Já que estamos aqui vivendo a experiência material, a gente se apega na matéria, porque mesmo a gente sabendo que a vida do ente querido, do animal de estimação, ela vai continuar, e até melhor do outro lado, a gente tem dificuldade de se desligar, né, daquela parte material. O seu já está até reencarnado, viu? Mas seguindo essa linha de raciocínio, sim, exatamente, né? O que acontece é que as pessoas materializam as suas experiências, né? Elas precisam começar a aprender a vivenciar as experiências de forma mais profunda do que apenas materialmente. É por isso que eu devo usufruir do tempo que eu estou com aqueles que eu amo, porque é na minha memória que eles permanecerão vivos. Eu não conseguirei ter o corpo daqueles que eu amo ao meu lado, mas eu posso ter as memórias.
E as memórias sustentam este amor que eu sinto pelo outro. Né? Então, é essa a experiência da vida. Porque quando eu morrer o corpo, né, quando o corpo padecer, o que ficará é a minha mente. São as minhas memórias, as minhas experiências. A forma com que os espíritos vivem na erraticidade não é material. É uma forma abstrata. Portanto, os deslocamentos acontecem através do poder do pensamento, através da mente. As unificações, as conversas, os diálogos. Os prazeres que existem na Terra, lá não fazem sentido, porque não tem mais o corpo. Então, são outros prazeres, mas eu consigo começar a exercitar os verdadeiros prazeres na Terra. Quando eu leio um livro e tenho prazer com essa experiência, eu estou percebendo que consigo atingir os níveis de satisfação dentro de mim, através da minha mente. E depois que eu li um livro, eu estou colocando ele na minha bagagem espiritual. Eu não vou levar o livro, né, as páginas de papel, de celulose ou de plástico, que seja, mas eu vou levar o conteúdo. Por isso que o melhor investimento que o homem pode fazer é dentro do seu conhecimento. Se ele não desenvolver o seu conhecimento, tudo aquilo que ele conquistou de material não poderá fazer parte da sua bagagem. Né? Então, repito, devemos cultivar as nossas experiências, promover o amor e dedicar a nossa existência àquilo que é eterno. Parem de focar nos tijolos, na madeira e no ferro, que o tempo irá consumir. Que é pesado demais, material demais para você levar para a eternidade. Comecem a construir e focar naquilo que eternamente cultivarão. Assim sendo, agradeço a todos pela presença, né? Nosso horário já chegou ao final, e agradeço aos irmãos pela paciência, e que Deus possa ampará-los e deixar uma boa semana na vida de vocês. Fiquem com Deus.